Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Convido você a conhecer este canal, a compartilhar, a se inscrever e me ajudar a divulgar este canal de luz. Estaremos neste momento dando início ao estudo e leitura passo a passo da obra Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, né? E ditada pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Esta obra, que é um marco dentro da doutrina espírita, que até hoje traz como ponto fundamental e auxiliar para a compreensão do fenômeno que acontece após o desencarne decorrente de suicídio, nos traz também o Esperanto, algo que é a linguagem, vamos dizer assim, universal, passada pelos espíritos, nos auxilia também na compreensão, assim como nas obras de André Luiz, das questões da programação reencarnatória, das consequências dos nossos atos, da mediunidade, também do que acontece junto à influência dos nossos pensamentos. São apenas algumas questões trazidas e desmembradas neste livro fundamental e uma das obras mais lindas e ricas dentro da nossa doutrina espírita e de todas as leituras. E nos diz a introdução: devo estas páginas a caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que pressinto se estenderá além da vida presente, não for a amorosa solicitude desse do Miraldo, representante da doutrina dos espíritos, que prometeu nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na terra sobre filosofia espírita acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio, com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível, e caso a condescência dos céus tanto lhe permitisse, e se perderiam apontamentos que, desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude, os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida. Penosamente, eu vim obtendo de espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da Magna Filosofia e a quem tem os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redenção da presente obra. Então nós vemos neste início, né, que é marcado pela gratidão e pelo auxílio de Leon Denis na elaboração, no auxílio para o equilíbrio, para a junção para a organização desta obra, né? Então, um grande espírito, um espírito muito admirado por todos nós espíritas e pela sua obra que deixou aqui na Terra e mesmo após o seu desencarne. Continua Ivone dizendo: durante cerca de 20 anos tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual, piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. Ivone do Amaral Pereira, ela fora um espírito suicida, e não apenas numa única encarnação, mas em mais de uma encarnação.
E durante 20 anos convivides, Ivone, por assim dizer, com esse irmão venerável cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda, no segredo do recinto mínimo onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos de suicidas, com quem mantive intercâmbio através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou, e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão, porque me distinguiria com tanta afeição se, obscura, trazendo bagagem intelectual reduzíssima, somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber como instrumentação o coração respeitoso e firmeza na aceitação da doutrina, porquanto, por aquele tempo, mesmo sem nem mesmo cultura doutrinária, eficientemente eu possuía. Chamar-lhe-emos nestas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariando todavia seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Este nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas espirituais me ligavam, frequentemente se torna visível satisfeito por se sentir bem querido e aceito. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Ivone do Amaral Pereira era muito simples, muito humilde, tinha apenas o primário. E mais tarde, né, ela ficou sabendo logo, mas o espírito de Camilo Cândido Botelho queria colocar o seu nome real, mas não lhe foi permitido e ele se utilizou deste pseudônimo. E aí, decorrente de suas obras, decorrente dos detalhes e todos os fatos, teve-se a confirmação, teve-se então o conhecimento de que tratava-se do escritor português Camilo Castelo Branco. Esse livro foi ditado por Camilo Cândido Botelho em 1926, mas só foi editado pela FEB em 1956, ou seja, 30 anos depois. E continua nos dizendo Ivone Pereira. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, o antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas levadas a efeito, em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo. Na época, verdadeiramente atordoadores para mim, porém, muito mais frequentemente, arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Estas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas,
Observava as personagens, os locais com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse, e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias de simples narrativas. Se descreviam uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente. A proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou uma onda vibratória do seu pensamento as criava. Foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários, fornecidos pelos habitantes do invisível, e até agora mantidos no segredo das jesuítas e não psicograficamente. Da psicografia, os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas recentemente ao ambiente em que trabalhávamos, e posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem a afeição romântica nem as conclusões doutrinárias que, depois, para eles, criou o seu compilador. Por lhes desejar aplicar meio suave de expor as verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez, pois teria certamente capacidade para tanto. Ivone do Amaral Pereira, ela recebeu